Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Paulo Seleguin, sou professor aqui na USP de São Carlos. Essa é mais uma aula do curso intensivo de Termodinâmica e Aplicações de Engenharia, a aula de número 17. E hoje a gente continua no tópico exergia. Em particular, eu quero falar dos processos de separação e nós vamos fazer uma análise dos evaporadores multiestágio, ou mais especificamente de um evaporador de caldo, usado para concentrar caldo de cana-de-açúcar no processo de fabricação de açúcar, né? A transformação do caldo em xarope para a fabricação do açúcar. Vamos em frente falando do processo de separação como um todo. Isso é muito importante porque eles correspondem aproximadamente de 40% a 90% dos custos totais de instalações e também custos operacionais quando a gente fala de custos industriais, de instalações industriais. E um bom exemplo disso, que justifica esse número 90%, pode parecer exagerado, mas, por exemplo, toda a fabricação de combustíveis e insumos químicos a partir de petróleo é feita por separação. Né? É uma coluna de destilação, começa mostrada aqui, e dependendo da posição em que você retira esse produto, né? Então você tem o gás liquefeito, gasolina, nafta e até lá embaixo o betume, né? Os componentes mais pesados. A questão toda é qual é a energia necessária para promover esse processo de separação, já que, obviamente, né, a entropia dos componentes misturados é maior do que a entropia total dos componentes separados. Então, como você está fazendo aqui, a gente não quantificou isso ainda, mas como a gente está fazendo um processo de redução de entropia, necessariamente haverá uma absorção de energia e, mais especificamente, absorção de exergia. Tá? E para justificar essa importância, basta ver justamente a matriz energética mundial. Eu sempre digo que a matriz brasileira não é boa para ensinar essas coisas, porque ela é bem fora, ela é melhor, na verdade. Né? A gente tem mais fontes renováveis do que o mundo, em média, mas, assim, para mostrar a importância mundial, global, é interessante olhar aqui o consumo, por exemplo, de petróleo para a produção desses insumos todos aqui. Um outro exemplo, também nós brasileiros aqui desempenhamos um papel importante, é o processamento agrícola, o processamento da produção agrícola, seja para alimentos, seja para a produção de insumos, até químicos. Então essa foto aqui mostra um processo de separação também, que é o processo de colheita da cana. Aqui é a colhedora de cana, ela corta, né, o talo, certo? E separa toda a palhada aqui por um processo de sopragem. Então vocês veem caindo aqui na carreta os toletes e a palha sendo jogada no campo aqui. Então esse aqui é um processo de separação e de certa forma é meio contrassensual isso daqui. Por quê? Porque você gasta energia para promover a separação, jogando a palha no chão, tá? E depois, no próximo slide, eu vou mostrar o número de operações necessárias para colher essa palha, que é um insumo também, é um teor energético, pelo menos 1/3 do teor energético, no caso da cana-de-açúcar, está na palhada. Tá? Isso vale, né, grosso modo, para outras espécies vegetais também. Mas uma vez que você colheu e jogou no chão, tá, são pelo menos 5 operações agrícolas. Então aqui o aleiramento, então uma máquina, uma espécie de rastelo giratório, vamos dar um zoom ali, né? O aleiramento, me perdoem o inglês aqui, eu estou aproveitando alguns slides do meu curso de pós, né? Mas então essa máquina pega a palha que está espalhada e forma essas leiras, tá? Depois a enfardadeira, né? Consome as leiras aqui, transforma nos fardos. Esses fardos podem ser quadrados, como mostrado aqui, ou redondos, como aqui. Depois uma operação de colheita, né, de recuperação desses fardos no campo, tá, porque eles ficam distribuídos ali no campo. E depois a manipulação, tá, desses fardos para poder embarcar, né, fazer o transbordo para um caminhão que eventualmente vai transportar para a unidade industrial. Então ali você gastou energia para separar, depois gastou aqui um colosso de energia para rejuntar e transportar de novo para a unidade industrial, que, como a figura mostra aqui, eu já usei em aulas passadas, por isso que eu não vou explicar muito ela, né? Diferentes partes da planta têm diferentes rotas de processamento. A questão aqui que eu quero mostrar é o seguinte:
Muito mais sentido, né, faria se, ao invés de você fazer essa separação aqui na própria colhedeira, o que significa que você tem que embarcar um separador aqui e transportá-lo por todo o campo, melhor seria, por exemplo, colher tudo junto. Então, essa aqui é uma foto de uma colhedora que é, na verdade, uma forrageira adaptada, me fugiu a palavra, uma forrageira adaptada, que é um cortador de grama gigante. Corta cana e toletes, né, joga tudo no caminhão e isso vai para a usina, né, e aí é na usina um grande separador estacionário faz a separação, por exemplo, dos talos, né, dos toletes, palha e as diferentes partes da planta seguindo diferentes rotas de processamento. A questão é, tanto nesse caso aqui fica fácil identificar onde está entrando a energia para o processo de separação. No slide anterior é um pouco menos evidente, mas é o combustível gasto em todas essas máquinas aqui, porque na medida em que chega em fardos na usina, né, no caso, depois então já está separada. Inclusive se gasta um pouco de energia aqui para desenfardar. Existem máquinas de desenfardamento que eu nem mostrei aqui, tá, mas que também consomem energia. Então toda essa energia distribuída nessas várias operações poderia ser substituído por um único separador. Tanto é assim, tanto é vantajoso isso, que há estudos, né, que eu mostrei uma foto de uma patente nessa direção de construção de um separador estacionário. Bom, seja como for, né, eu procurei contextualizar um pouco aqui com exemplos, seja como for, é um processo de redução do nível de desordem. Vou ligar o meu ventilador aqui. Então eu tenho aqui uma mistura, né, partículas A e B, digamos, né, ou alaranjadas e cinzas aqui, e de alguma maneira, algum processo, pode ser um processo térmico, pode ser um processo mecânico, não importa muito, vai promover a separação. Um detalhe, essa separação pode ser total, como desenhado aqui, ou parcial. Aqui, por exemplo, eu posso aumentar a concentração do particulado A, e aqui eu posso aumentar a concentração do particulado B. Seja como for, separação total ou parcial, há uma diminuição do nível de desordem, e para isso tem que ser absorvida a exergia. Se for calor, por exemplo, se isso for um processo térmico, eu quero mostrar para vocês, inclusive na aula de hoje, que é o conteúdo exegético desse calor é que conta, tá? Não exatamente o calor de baixa qualidade. Mas vamos em frente, né? A motivação disso tudo, aqueles 90% dos custos e a importância dessas operações, sejam de natureza mais industrial ou até de processamento agrícola, que mostrar toda a complexidade e custos daquelas operações agrícolas, isso motiva em buscar o seguinte, o menor dispêndio de exergia para promover um processo de separação dos componentes. Como seria isso? Como equacionar isso? Esse é o ponto que eu quero elaborar com vocês nessa aula de hoje. Bom, então nessa aula de hoje, e nós vamos ter mais aulas sobre análise exegética, né, eu quero falar em particular dos separadores por evaporação, né, evaporação multiestágio. Esses sistemas têm duas grandes aplicações, uma delas é a separação, né, de um sólido dissolvido em um líquido, e uma das grandes aplicações é justamente a dessalinização. As plantas de dessalinização tem dois tipos basicamente, né, o tipo mais tradicional mostrado aqui, isso aqui é uma planta que está sendo construída no Egito, na verdade, né. Aqui eu espero que nessa altura do curso aqui vocês já saibam reconhecer, né, esse tipo de caldeira, o que parece para vocês, né? São caldeiras regenerativas, tá? Então aqui com certeza né, uma planta geradora de energia, na verdade uma termoelétrica a gás de ciclo combinado, e essa parte aqui é a caldeira regenerativa. Esses elementos que tem aqui são, na verdade, os sistemas que vão rejeitar aquele calor residual. E não aparece muito bem aqui, se eu zoomar um pouquinho mais, talvez fique melhor, né? Aqui eu tenho uma planta semelhante, né, e curiosamente tem essa captura de água aqui e na verdade vai longe aqui. Isso aqui é lá no Egito, tá? Então essa daqui, essa obra, né, são plantas geradoras, mas também de dessalinização. Ou seja, esse sistema que vai rejeitar o calor residual devido à segunda lei vai ser aproveitado para promover a dessalinização dessa água capturada aqui.
Então são plantas térmicas, né, por evaporação, que é inclusive o caso que eu vou mostrar hoje. A gente vai analisar esse tipo de separação. Existem também tecnologias um pouco mais modernas, que eu estou mostrando aqui à esquerda, baseado na separação por osmose reversa, que é uma espécie de processo de filtração, a gente pode entender assim. Lembra da aula passada do nosso elevador osmótico ou da planta de geração, né, de potência por osmose? É algo semelhante, a gente reconhece porque tem esses elementos aqui que são aquelas membranas parcialmente porosas ou né, de porosidade seletiva, na verdade. Tá? Então, são tecnologias mais modernas e a busca é sempre por um menor consumo de exergia no processo de separação. Eu quero falar hoje, e para a nossa realidade aqui mais do Brasil, dos sistemas de separação de caldo, né, de evaporação de caldo, os concentradores de caldo, na verdade. Esses concentradores, qual é o objetivo? Você tem o caldo de cana, que extraído, né, da forma bruta, ele vai ter uma concentração de açúcar correspondente a um Brix 15, por exemplo, né, e você precisa disso, de elevar esse Brix para algo como 60%, tá, para poder fabricar o açúcar, entrar no processo de cristalização, né, da sacarose. Então é o mesmo princípio, a gente vai evaporar esse caldo, né, evaporar a água nesse caldo para poder aumentar a concentração. Da mesma maneira, quando a gente faz um molho de tomate, por exemplo, né, então você bate o tomate ali com água e tal, depois bota na panela e deixa fervendo por um bom tempo para reduzir. O termo culinário é fazer uma redução daquele molho, tá, para ele ficar mais espesso. Esse processo de redução é justamente um processo de remoção da água. Tá? E aí é que está o ponto, tá, da importância e da conveniência dessa tecnologia. Eu não sei se é o próximo slide, né? Aqui é só para mostrar o tamanho que esse tipo de equipamento pode ter. Tá? Então eu estou mostrando aqui uma pessoa relativamente ao sistema, né, e as fontes de energia e exergia que ele consome. Né? Porque eu vou voltar, né, na foto aqui a gente não identifica muito bem, então é mais interessante olhar de maneira esquemática. Eu tenho aqui, por exemplo, o caldo, né, entrando, ele pode vir com um certo teor exegético. Nós vamos calcular isso na planilha, vocês vão ver que é desprezível essa exergia que vem no caldo. Tá? Mas ele tem que ser pressurizado por uma bomba, também não, é uma pressão baixa. Então isso daqui também consome um consumo de exergia, quer dizer, demanda uma exergia pequena. Nós vamos calcular e eu vou mostrar para vocês que é bastante pequena. Mas eu tenho também necessidade de exergia na forma de calor. No caso de uma usina, o que mais tem, né, é calor, ou seja, essa usina de cana que eu mostrei, ou, por exemplo, aquela planta de dessalinização no Egito, né, que usa o próprio calor residual das plantas de geração de eletricidade. Seja como for, calor mais o caldo, né, Brix 15, por exemplo, como eu falei, e você tem a evaporação desse caldo. Então, a água que evaporou, o vapor, né, ele vai recondensar no próximo estágio, e o caldo, eventualmente, o caldo é essa linha preta aqui, né, e o caldo vem aqui para o próximo estágio e o processo segue em sequência aqui, até eventualmente você ter um Brix 60. Tá? Vamos em frente, a gente vai modelar, escrever as equações, construir planilhas para esse tipo de sistema hoje aqui, eu quero discutir em bastante detalhe. Mas eu queria falar um pouquinho justamente da conveniência de fazer esse processo. Né? Qual é o princípio exato de funcionamento e o porquê fazer essa evaporação? Por que separar por evaporação? Estou cuidando da voz aqui, pessoal, então, né, me dê essa licença aqui. Bom, o processo é o seguinte, o processo é o de evaporação a baixa pressão. Aqui é um experimento, né, em que vai ser colocado água, tá, numa certa temperatura e depois vai ser colocado numa câmara de vácuo. Vamos mostrar ali. Então, a água a 40 graus, ele vai colocar um termômetro ali dentro para justamente monitorar essa temperatura. A água a 40 graus, uma cúpula, vai ligar a bomba de vácuo, né? Essa mangueira aqui está ligada a uma bomba de vácuo, tá? E na medida em que a pressão cair, aqui o manômetro, né? A pressão vai caindo, vocês vão ver a formação de bolhas ali dentro da taça de cristal, sem que a temperatura mude. Repare que o 40 graus continua a 40 graus, tá?
E isso é muito importante. Por que isso é importante? Falando de açúcar, né? Por um processo de desnaturação da sacarose quando você a expõe a alta temperatura. Então essa foto que está aqui do lado, ela está mostrando, deixa eu parar o nosso vídeo aqui para não atrair muito a atenção de vocês, né? Então essa foto aqui do lado mostra o que acontece quando a gente aquece uma mistura de água com sacarose, né? É o famoso caramelo, né? Quem nunca fez caramelo, no meu tempo, né, a gente fazia muito pirulito de caramelo, era o doce que tinha para a gente comer. Mas então se você simplesmente misturar sacarose com água e só secar, não aquecer, ela fica não caramelizada, e na medida em que você vai aquecendo, mais tempo, mais temperatura, tá? Ele vai ficando escuro até que ele fica queimado, na verdade. Esse aqui, na verdade, é um caramelo estragado, porque a sacarose já se degradou, a molécula de sacarose já se quebrou em partes, né? E são formadas substâncias chamadas furfurais, que dá aquele sabor amargo, tá? Então, justamente no processo industrial, tem que se evitar a formação desse caramelo e mesmo desses outros caramelos, né, que tem cor, né? Porque quando o açúcar pega a cor, depois é necessário outros processos industriais para fazer o açúcar branco, né? Isso é uma questão mercadológica, tá? Então, assim, evaporar a baixa temperatura tem a grande vantagem de você não degradar o caramelo, seja para a produção de furfural, seja para a geração de cor, que você vai ter que gastar depois energia e insumos químicos para remover aquela cor, tá? Então, a vantagem de fazer a evaporação a baixa pressão é justamente ter temperaturas baixas, provocar a ebulição a baixas temperaturas. Vamos ver, então, como é que é esse processo exatamente. Eu tenho aqui o diagrama de temperatura e entropia da água, no caso, né? Eu estou falando de água. E imagina o seguinte, a gente tem essa mistura, né, que é água, tá? É um parênteses, eu estou no momento desprezando a influência que o açúcar tem sobre a termodinâmica da água. Eu vou mostrar uma forma de levar isso em conta nessa aula de hoje, que depois a gente vai desprezar porque é pequena, mas em aulas futuras a gente vai ver justamente como é que é a termodinâmica de misturas, tá? Bom, fecha parênteses, voltando aqui, eu tenho uma mistura de água e açúcar, né, sacarose, a pressão ambiente, temperatura ambiente, portanto, nesse ponto aqui, tá? Se eu quiser aquecer essa mistura até o seu ponto de ebulição, tá? Eu tenho que fazer o quê? Eu vou aquecer isobaricamente, então eu vou levar esse ponto aqui nessa condição, que é a condição de líquido saturado. Mas olha o ΔT que eu tenho que promover, né? É da temperatura ambiente até essa temperatura mais alta aqui. Então eu gasto mais energia, o salto entálpico é maior e o salto de temperatura também é maior, e eu sei que eu começo a ter problemas desse tipo. Já se eu fizer o seguinte, antes de fazer o aquecimento para a evaporação, eu fizer uma redução da pressão, então eu transformei esse ponto aqui, né, a pressão ambiente, não precisa ser o vácuo, né, como foi feito ali no vídeo, mas se eu reduzir um pouquinho ali a pressão, o que acontece? Depois, na hora de aquecer para provocar a evaporação, eu vou ter que aquecer bem menos, né, o salto entálpico aqui é menor e a temperatura de evaporação também é menor, tá? Então é possível fazer isso de maneira muito eficiente, como eu vou mostrar para vocês no evaporador de caldo. E como são essas temperaturas na prática, na verdade, né? Eu gerei aqui uma tabela de saturação a diferentes pressões aqui, variando de 0,1 até 1, no caso para a água, tá? Então aqui a gente vê as temperaturas a 1 bar, a pressão atmosférica, né, quase 100 graus, na verdade, 99,6, tá? Mas na medida em que a gente vai abaixando a pressão, a temperatura até que abaixa bem, né? Aqui para meia atmosfera você já tem uma evaporação a 80 graus. Tá? Então é bastante interessante essa queda de temperatura, né? E é justamente esse efeito aqui. A 80, 70 graus, então é possível preservar bastante a qualidade da sacarose aqui, né? Ela é bem resistente a essas temperaturas. Bom, como é que é esse evaporador, né, na prática? Tem várias configurações, eu vou mostrar a mais comum, 99% dos evaporadores aqui no Brasil, tá? É que eu preciso explicar um pouco dos evaporadores, ou das tecnologias usadas nos evaporadores e das tecnologias
usadas nos dessalinizadores também, que começam a ser incorporadas aqui nos nossos evaporadores. Mas então, qual é a fonte primária de energia numa usina? Né? Vapor. Esse vapor ele pode ser de alta qualidade, ou seja, alta pressão, alta temperatura, ou até um vapor residual, ou um vapor intermediário, sangrado ali na turbina, em algum estágio intermediário da turbina. A gente vai ver isso e isso vai estar planilhado, a gente pode inclusive variar. Mas qual que é a ideia? Então eu tenho a entrada de vapor aqui, o caldo entrando, tá? uma bomba para eventualmente pressurizar no pré-evaporador. Esse primeiro estágio aqui eu desenhei ele diferente dos outros, porque ele realmente, no diagrama termodinâmico vai ficar claro, ele inclusive no campo ele tem nomes diferentes, esse aqui é o pré-evaporador e os módulos seguintes aqui são os efeitos, né? Esses são os nomes usados aí na indústria. Tá? Mas o pré-evaporador, eu não sei se eu vou conseguir manter essa nomenclatura, então né, fiquem atentos. Mas aqui no pré-evaporador eu tenho o caldo entrando, eventualmente a uma alta pressão, né, e o vapor ali vai condensar, né, sem entrar em contato físico, tá? Porque eu não quero diluir esse caldo, mas ele não é borbotagem que eu quero fazer. Então justamente eu passo isso numa serpentina, ele vai ceder calor, tá? Vai promover a evaporação. Na verdade ele promove o aquecimento, tá? Ele entra como líquido comprimido aqui e eleva a temperatura até uma certa fração mássica aqui, até um certo título. Né? Esse vapor então ele se condensa e eu recupero o condensado aqui. Né? Essas pernas aqui que vocês estão vendo são justamente para equalizar a pressão, né? Para poder tirar todo mundo aqui na mesma pressão. Perfeito. O evaporado, o vapor, ele segue para o estágio seguinte, guarda um minutinho, tá? E o caldo, né, o caldo parcialmente concentrado, ou pelo menos um pouco concentrado, segue para o próximo estágio e ele vai estar a uma pressão inferior, né? Então essa despressurização é feita numa válvula. Essa válvula aqui é muito semelhante àquelas válvulas que a gente viu na aula de ciclos frigoríficos, né? Uma válvula de expansão, a gente vai modelar isso aqui como uma expansão isental. Elas são, inclusive, frequentemente servocontroladas, né? Então, ou com sensor de nível, ou são válvulas eletrônicas mesmo. Mas o fato é que a simples despressurização já provoca um borbulhamento, porque aqui eu tenho líquido saturado, né? Esse azul aqui é líquido saturado, se eu reduzir a pressão, ele evapora. Tá? Mas eu tenho também o calor que veio do vapor, né? Evaporado no estágio anterior. Então, esse vapor vem a uma temperatura maior que a temperatura desse módulo, né? Essa temperatura aqui, esse 105, vamos usar os números aqui para explicar, né? Esse 105 é a temperatura de saturação a 1,2 bar. Né? As pressões aqui que eu coloquei são só para exemplificar mesmo, né? Mas, por exemplo, 115 é a pressão de saturação a 1,7, 105 é a temperatura de saturação a 1,2 e assim por diante. Então esse vapor ele está vindo a 115 e entrando em contato térmico com uma substância a 105. Então ela vai ceder calor, tá? Repare, esse ΔT é importante, no último slide vai ficar importante isso daí, né? Uma troca de calor com temperaturas finitas, né? Com ΔT finito. Então esse vapor vai se condensar, porque ele vai ceder energia, eu recupero o condensado aqui, e eu tenho dois efeitos aqui de vaporização. A diminuição da pressão e o aquecimento devido à condensação do vapor. Tá? Bom, é a mesma coisa nos outros estágios, né? Despressuriza mais ainda, tá? E esse vapor também condensa aqui na frente. Então, cada módulo, cada efeito aqui na frente, ele tem dois efeitos, né, de evaporação, ou dois motores de evaporação, que é a expansão na válvula mais o aquecimento do vapor que se condensou. Isso é feito sequencialmente, normalmente tem 4, 5 efeitos, né? Mais o pré-evaporador ou pré-aquecedor. E aqui a questão que surge é como fazer esse vácuo, né? Porque aqui essa pressão alta, tudo bem, é dado pela bomba, mas como... e essa pressão vem se depreciando, vem se degradando, né? Mas eu tenho que ter uma fonte de vácuo aqui. Tá? Normalmente o efeito... gerador do vácuo, né? Você pode pôr uma bomba de vácuo aqui, não tem problema, né? Tudo é exergia, é só fazer a conta, né? Mas normalmente o que é usado é aquele efeito, né,
de condensação, que nem na máquina de Newcomen. Então eu tenho vapor aqui, a uma temperatura relativamente alta, 50 graus. Se eu borrifar isso com um pouco de água fria, isso aqui realmente é muito pouco, eu condenso todo esse vapor, tá? E aí eu gero vácuo aqui. Tá? Então aqui, ó, essa baixa pressão, esse condensado todo, né, eu capturo aqui nessas colunas, né? E aí a altura do líquido aqui é justamente para deixar todo mundo na mesma pressão. Certo? Então esse é o princípio, né? Na medida em que eu vou evaporando o caldo, o Brix vai aumentando e eventualmente lá na saída eu tenho ele a 60 graus. Algumas variações muito usadas em plantas de dessalinização, no caso aqui, quando a gente, ao invés de usar, né, rejeitar esse vapor, ou usá-lo para a geração do vácuo, eu recomprimo ele num compressor, tá, e uso para fazer aqui justamente o aquecimento. Então a entrada de exergia passa a ser aqui, né, e digamos, esse vácuo aqui é dado pela aspiração do compressor. É o compressor que está gerando esse vácuo, mas você não perde o resíduo térmico ali, né? Porque eu vou voltar um slide, aqui você tem exergia sendo, entre aspas, jogada fora na forma desse condensado aqui, tá? Então é uma maneira de melhorar. Isso aqui eu não conheço nenhuma aplicação no Brasil com isso, tá? Conheço muitas aplicações em plantas de dessalinização, tá? Só um detalhe, né, numa planta de dessalinização, você não está interessado no xarope, na verdade, que no caso seria a salmoura, né, está interessado justamente no condensado, que é a água pura. Mas essa é uma ideia usando um compressor acionado por um motor elétrico, por exemplo. Ou, esse sim nós vamos estudar na aula de hoje, usando uma técnica chamada de termocompressão. Tá? Isso aqui, na verdade, é um Venturi, é um bocal supersônico, e a gente já se instruiu bem nas equações que governam o funcionamento de um bocal supersônico. Funciona tal e qual, na verdade, a diferença, eu vou voltar um slide, é que aqui eu tenho um acionamento, por exemplo, um motor elétrico, e no caso do bocal eu posso usar vapor a alta pressão, né? Como se fosse um propulsor aí de uma aeronave, né? E é muito interessante, muito didático, nós vamos equacionar hoje. Então aquela compressão pode ser uma termocompressão, usando um bocal, que é movido a vapor. O que conta sempre é, digamos, o conteúdo exegético, a eletricidade, o teor da eletricidade dentro daquela fonte, ou no caso daquele fluxo, né, alta pressão, alta temperatura. E no caso dos dessalinizadores, pode-se usar também a termocompressão, mas como é um processo que demanda muita energia, a evaporação, mesmo que seja com essas estratégicas aqui, vai demandar bastante energia, tá? Então você pode fazer isso em plantas solares. E isso é muito interessante, porque onde é que normalmente você quer instalar um dessalinizador? Em regiões desérticas, né? O que tem muito no deserto, fora a areia, né, é o sol, tá? Então você pode usar energia solar justamente para a produção daquele vapor a alta pressão, alta temperatura, tá? Então você pega um pouco do condensado aqui, bombeia em placas solares, aqui você tem alta pressão, alta temperatura e suficiente, possivelmente, né, para tocar todo o processo. Então esse é um dessalinizador solar, né, e mostrando aqui para vocês, normalmente a partir de água do mar, né, a gente concentra essa salmoura e o produto aqui é água doce, tá? Então essas são as alternativas. Vamos ao equacionamento agora, tá? E são equações de trabalho que eu vou gerar, e aqui nesse slide mesmo eu vou explicar um pouquinho aquela história da mistura, né, e o que a gente vai fazer de simplificação para essa aula de hoje. Ok? Então, a remoção de água do caldo, né, para aumentar a concentração, a nossa tarefa aqui é aumentar de 15 para 60. Então, pegando aqui um módulo genérico, né, como é que é a parte de massa, né, os balanços de massa, os inventários de massa. Eu tenho entrando aqui uma certa vazão mássica de líquido, mais uma vazão mássica de sólido, não interessa, o sólido está dissolvido no líquido, mas as vazões mássicas são constantes. Eventualmente até a volumétrica é diferente, né? A soma das vazões volumétricas não é necessariamente igual à soma da vazão volumétrica da mistura, tá? Porém as vazões mássicas se conservam.
Então essa mistura, né, entra no módulo, de alguma maneira uma parte evapora, então desse líquido, que eu vou considerar água nessa simulação de hoje, né, uma parte evapora, seria essa vazão mássica de evaporação, e o que sobra, né, em termos de vazão mássica, é a mesma vazão mássica do soluto aqui, tá? Aqui não é sol, é soluto, né, quis dizer. Então, me desculpem de novo, tem muito português misturado com inglês aqui nos meus slides, tá, pessoal? Então, eu explico. Mas aqui a vazão do soluto é a mesma, não muda, ele não evapora junto. E a vazão do solvente, que vai ser água para nós, é a vazão de líquido inicial menos a vazão que evaporou. Então, a concentração de entrada, que era dada pela vazão do soluto pela vazão total, na saída, né, é a mesma vazão do soluto, do sal, né? E aqui embaixo, simplesmente, eu subtraio aquela vazão que evaporou, portanto, cresce, né? A concentração vai crescendo. E aí aquela observação sobre a influência do soluto na temperatura de ebulição. Então, a presença de sólidos produz aumento, normalmente, né, na temperatura de ebulição, e para açúcar, né, sacarose, isso aqui é uma relação empírica, na verdade, esse delta da temperatura de ebulição é dado por essa fórmula, 2 vezes C, C é a concentração, essa concentração máxima aqui, 100 menos C, 100 é 100%, tá? E o C aqui, obviamente, então está em porcentagem também. Então, para uma concentração de 60 graus, que é o que a gente quer nessa aplicação, esse delta aqui é de 3 graus. Como é pequeno e isso é distribuído nos vários estágios, a gente vai desprezar nos cálculos de hoje aqui, ok? É possível levar em conta, deve ser levado em conta num projeto, mas para efeito de ensino aqui eu não preciso, né, gerar essa complicação para vocês. Vamos reservar o cérebro, né, para a parte do método aqui e dos conceitos. Vamos lá, agora eu quero fazer uma análise termodinâmica do processo, bem passo a passo, né, acompanhem comigo. Eu tenho lá o caldo entrando, tá, o vapor entrando aqui se condensando, e aqui eu já tenho uma nomenclatura, 0, A, B, C, D, E, F, tá, para os vários estágios aqui. Tá? Então, normalmente, né, digamos que eu tenho patamares de pressão e patamares de temperatura. Então, eu tenho aqui, por exemplo, esses patamares de pressão, né, 1,7, 1,2, 0,8, 0,5, 0,2, e as temperaturas, na verdade, elas decorrem, porque são as respectivas temperaturas de saturação. Tá? Aqui eu tenho uma nomenclatura que eu preciso introduzir, tá, que é o seguinte, cada módulo, né, tem uma pressão PT, então aqui P1, T1 se refere ao módulo 1, P2, T2, pressão e temperatura do módulo 2, e assim sucessivamente. MV é a vazão do vapor, tá? 1 porque se refere ao módulo 1, ML é a vazão do líquido, né? E o 1 aqui se refere ao módulo 1, e aí sim sucessivamente para todos os outros módulos. Então repara que eu estou misturando módulo com efeito, né? Então, o importante é que a nomenclatura não seja ambígua. Q0 é a vazão de vapor, né, fornecido pelo vapor, calor fornecido pelo vapor. Então, eu quero seguir com vocês esse processo como um todo. E esses A's, B's e C's aqui, amarelos e vermelhos, né, representam os rótulos amarelos, são os estados termodinâmicos dos vapores, né? E os vermelhos aqui, os rótulos vermelhos, os estados termodinâmicos dos líquidos. Por quê? Porque justamente esses marcadores a gente vai colocar num diagrama termodinâmico. Tá? Então está lá o nosso diagrama termodinâmico, e essa é a parte importante, tá, pessoal? É muito importante que vocês sigam e compreendam essa explicação que eu vou dar agora. Se não entender, eu sugiro volta o vídeo para esse ponto aqui e começa a olhar os detalhes. Vamos lá, vamos ver se eu consigo explicar de maneira a não confundir. Tá? Mas então está aqui o diagrama para vocês seguirem. Eu tenho um primeiro passo que é o quê? A elevação da pressão na bomba. Tá? Então eu vou ali partir do estado zero, né? Isso aqui por acaso, só para a gente não ficar sempre no TS, vamos pegar aqui o pressão entalpia. Tá? Nesse diagrama, as isentrópicas são alguma coisa parecida com isso aqui. Eu vou desenhar, depois não apago, né? Uma isentrópica é uma linha assim, mais ou menos, tá? E depois ela também tem uma curva parecida com isso, tá? Então, ou seja, na região de gás perfeito, né, e líquido, elas se comportam como
umas isentrópicas. Então, o processo de compressão ali na bomba, o processo isentrópico, pode ser suposto aqui na vertical. Se bem que isso aqui a gente pode calcular exatamente, né? Mas só para efeito de visualização. Então, em A, eu tenho líquido comprimido, tá? Elevou a pressão de 1 para 1,7 bar. Essa figura aqui está em escala, tá, pessoal? Para esses níveis de pressão que eu dei no slide anterior, ou nos slides anteriores. Certo, de A até entrada no módulo, né, o que vai acontecer? Até o estado B aqui, o B misturado, né, o B amarelo com o B vermelho, então eu vou ter o quê? Um aquecimento, um pré-aquecimento com aquela fonte externa de calor. Então eu vou ter um aquecimento a pressão constante, tá? Aquele calor cedido Q0, então leva o estado da posição A, né, da coordenada A, até uma coordenada X. Essa coordenada X, na verdade, o título X, né, é a mistura do B vermelho com o B amarelo. Tá? E lembra, eu sempre ressalto isso, essa mistura, né, ela tem líquido e vapor. O líquido está na linha de líquido saturado, né, e o vapor está na linha de vapor saturado. Ou seja, o B está aqui, o B vermelho está na linha de líquido saturado e o B amarelo está na linha de vapor saturado. Tá? Agora, o que acontece? Vamos seguir o B aqui, olha, o B vermelho, né? Ele vai passar numa válvula, vai se despressurizar. Essa válvula vai fazer uma despressurização isentálpica. Então o que vai acontecer com o B aqui? Ele vai descer pela vertical, segundo uma vertical que é uma isentálpica. Então, pelo simples fato dele despressurizar um pouco, tá? O que acontece? Ele passa a ser uma mistura, né? Então parte desse líquido que está entrando aqui nessa primeira válvula vai evaporar, né? O líquido que evaporou vai estar aqui, nessa linha de vapor saturado, e o líquido que não evaporou vai permanecer nessa linha que é a linha de líquido saturado. Tá? Agora é o seguinte, né, o C, a gente está no estado C aqui, né? O C vai se despressurizar novamente, tá? Mas vamos acompanhar o que acontece com o B amarelo. O B amarelo ele vai ceder calor, tá? E vai se condensar. Então esse B amarelo ele vai virar um B vermelho aqui, tá? Nesse ponto onde eu estou com o mouse. Eu não quis desenhar para não poluir muito a figura, né? Mas o importante é o seguinte, quanto de calor o B amarelo libera quando ele se transforma em B vermelho aqui embaixo, tá? Justamente o calor latente, né? Então ele vai do amarelo, né, para o vermelho. Então esse salto entálpico aqui, tá, vai ser liberado e vai evaporar um pouco desse C aqui, tá? Que é o líquido saturado ali no segundo módulo, ok? Então, esse é meio complicado, né? Mas é fácil de entender. Então, voltando aqui, né? Esse C vai evaporar de novo, vai gerar uma mistura de líquido e vapor, tá? Os vapores estão sempre depois voltando, né? Liberando esse calor latente aqui e voltando no B vermelho, tá? Só que eles são coletados aqui embaixo, né? Que aqui é condensado puro. Tá? O D, mesma coisa, tá? E aí o E, mesma coisa. Então ficou bastante evidente aqui o processo, né? Imagino que sim, né? E o efeito de aumento da concentração eu mostrei atrás ali para vocês, porque a gente está no final das contas recuperando toda essa massa aqui na forma de vapor condensado, né? Nessas pernas aqui embaixo que a gente recupera todo mundo junto. Então o fato de remover toda essa massa promove um aumento da concentração. Ok? Bom, espero que você tenha compreendido porque essa é a base, tá, da compreensão do funcionamento de um evaporador, seja de caldo, seja de um dessalinizador. Vamos lá ao equacionamento para gerar as nossas equações de trabalho e, eventualmente, programar a planilha. Tá? Nós vamos gerar duas planilhas hoje, uma com e outra sem a termocompressão aqui. Então está lá o meu sistema, eu estou procurando generalizado, né? Eu tenho aqui o vapor fornecido, agora uma nomenclatura, né? O MST, tá, aqui está vindo do inglês steam, é o vapor alta pressão, alta temperatura fornecido, tá? O caldo, a vazão do caldo, e aquela nomenclatura das temperaturas, né? Das vazões e de vapor e líquido, tá? Ótimo. Então, esse aqui é o sistema. Esse pontilhado é porque eu estou escrevendo para N módulos, né? Não precisam ser. Nós vamos modelar, acho que com 3 ou 4, eu já nem me lembro, mas a gente já chega lá. Agora, a
a equação de inventário de massa, né, a vazão mássica de vapor produzido no módulo é a vaporização devido ao flasheamento mais a vaporização na absorção de calor. E são essas vazões, esses símbolos aqui, MTV, é a vazão total de vapor do módulo K. Tá? E é isso que eu estou dizendo aqui. Então, essa vazão total de vapor produzido no módulo, ela se deve ao flasheamento, ou seja, na despressurização, tá? Isso eu expliquei no slide anterior, mais aquilo que evaporou devido ao calor absorvido vindo do módulo anterior. Então, são duas componentes. Eu vou fazer o equacionamento, eu quero identificar esses elementos aqui depois no equacionamento. Vamos em frente aqui, tá? Então, vamos lá, acompanhe comigo. Só um detalhe, nesse primeiro módulo, eu até coloquei aqui para me lembrar, né? A vazão de vapor na saída, ou as vazões de vapores, não importa se ele antes de condensar ou depois de condensar, é sempre a mesma. Né? Entrou no módulo, aqui pode ser para um módulo genérico, né? Entrou no módulo, se condensou ali. Então não preciso fazer um inventário de massa para o vapor que está se condensando, seja o vapor fornecido inicialmente, seja o vapor que recondensa no módulo seguinte. Tá? Então, inventário de massa é importante fazer para o caldo. Então, no módulo 1, vou pegar o módulo 1, que ele tem uma configuração ligeiramente diferente, né? A vazão de líquido que está entrando, tá? L0, então vem aqui no estágio 0, é igual à vazão de líquido que está indo para o estágio 1, mais a vazão de vapor que está indo para o estágio 1. Tá? Então, isso aqui é inventário de massa. A primeira lei, aqui eu já até coloquei em amarelo aqui os pontos que a gente tem que identificar. Né? Então, não tem troca de calor, né? O calor está vindo através desse fluxo mássico de vapor, né? Não tem trabalho, então são só as componentes mássicas aqui. Então está entrando energia onde? Em 1, tá? 1 é a entrada, é a vazão de líquido, vezes a entalpia do líquido na entrada 0 ali, o vírgula 0 corresponde à posição, né? Ao estado termodinâmico. Depois, a vazão de vapor, né, é ST de steam, tá? E lembra que tanto faz ele estar na saída ou na entrada, é a mesma, vezes a entalpia do vapor fornecido, tá? Vapor vivo, como às vezes a gente fala. Certo? E o que está saindo, então isso aqui é 1 na entrada 1, isso aqui na entrada 2, tá? E aí 3, 4, 5 são saídas. Então, MV1H1 é a saída, MV1H1, tá? É a saída no estado 3, e eu coloquei o 1 aqui porque se refere ao módulo 1. Tá? Então, por isso que eu destaquei de amarelo aqui para não confundir a posição geográfica aqui no desenho. Tá? Depois a saída na forma de líquido, aqui embaixo, ML1HL1, que é a posição 4, e depois a saída do vapor que está se condensando, MSTHL, na temperatura, na condição de saturação, né? Porque ele está entrando como vapor saturado e saindo como líquido saturado. Por isso eu tenho essa relação que vai ser importante. Nessa vazão aqui eu quero eliminar, né, eu quero colocar sempre em função da vazão dos vapores, porque é isso que eu tenho que calcular a cada módulo. Né? Então, substituindo aqui nessa expressão aqui, onde eu tenho a vazão do líquido no módulo 1, indo para o módulo 1, eu posso usar essa expressão, substituir e escrever como sendo ML0 menos MV1 aqui. Tá? Então, eu tenho essa expressão aqui, e aí, agora é um roteiro de manipulações, né? Recombinando as expressões justamente para calcular a vazão de vapor que vai para o módulo 1, eu tenho o seguinte, olha lá que interessante. ML0, a vazão de líquido que está vindo do módulo 0, né? Do módulo anterior, na verdade, depois a gente vai generalizar, mais uma vazão de vapor vezes aqui uma relação de entalpias. Tá? Então, esses calores aqui são exatamente o seguinte, tá? Quem é L0 menos L1? Isso aqui é o título, né? Dividido por MV1 menos L1, isso aqui é justamente o título. Tá? Então, essa componente é aquela componente de evaporação devido à despressurização na válvula. Tá? Pelo simples fato de despressurizar. Se você não colocar vapor aqui, se for zero essa vazão, essa segunda componente some, mas ainda assim você tem evaporação. Agora, essa outra componente, né, pelo mesmo raciocínio, é justamente a parcela de evaporação devido ao calor liberado na condensação do vapor, que no caso aqui do primeiro módulo é o vapor original, o vapor superaquecido.
Okay? Então, de fato, existem aqueles dois efeitos e eles são quantificáveis, como mostra essa equação. Vamos em frente aqui e fazer agora o mesmo equacionamento para um módulo genérico ali no meio do meu evaporador. Então, o inventário de massa é semelhante, tá? Aqui eu vou um pouquinho mais rápido, né? O balanço energético é semelhante também, ele tem só uma diferença que esse vapor aqui ele não vem de uma fonte externa, né? Ele está vindo do módulo anterior, tá vendo? Então esse K-1 é o vapor que veio do módulo anterior, tá? E o LK-1 é o líquido que veio do módulo anterior. Então o procedimento é o mesmo, a entalpia entrando no 1 amarelo ali, tá? E são vazões de líquido, e no caso de entalpia aqui, né? Mas aqui vazão de líquido do módulo anterior, mesma coisa o vapor que veio do módulo anterior, tá? Vezes a entalpia no seu respectivo estado, menos as três saídas, né? A saída no 3 amarelo, que é o vapor gerado naquele módulo, menos o líquido que está saindo e indo para o próximo módulo, tá? Menos essa saída em 5 aqui, que é a condensação do vapor, né, do módulo anterior. Okay? Então, mesma coisa, mesma manipulação, tanto que eu até omiti as passagens, aqui a gente obtém o mesmo tipo de relação. Tem só uma diferença que aqui tudo se refere ao módulo anterior. No slide anterior, né, eu tinha propriedades que tinham a ver com o vapor fornecido. Está vendo aqui? Ó, né? O vapor fornecido. Isso pode variar em cada situação. Então, essas são as nossas equações de trabalho, tá? E vamos usá-las para fazer uma simulação aqui. As equações que têm que ser resolvidas, né, são relativamente simples. Então, eu tenho equações de balanço energético para o módulo 1, 2, 3 até o módulo N, tá? E equações de massa para o 1, 2, 3 até o módulo N. Tá? Ou seja, eu tenho 2N equações por 2N incógnitas, né? São as vazões de líquido e vapor em cada módulo. Tá? Ou seja, é um sistema linear se eu conhecer todos os estados termodinâmicos aqui, tendo, por exemplo, arbitrado todas as pressões em todos os módulos. Ou seja, né, então a gente pode, com isso, resolver de maneira fácil e vamos gerar aqui, para efeito dessa aula, o que eu chamo de uma configuração de referência. Tá? Essa configuração de referência, eu vou usá-la, na verdade, eu vou começar a mostrar um processo de otimização para vocês, tá? Tanto do projeto quanto de operação desse sistema, se ele estiver operando no dia a dia. Então, eu vou pegar um problema de referência, que é um evaporador com 3 módulos, tá? Eu não preciso mais para ensinar, né? Então 3 já está bom, não preciso resolver uma planilha muito grande. Com valores que eu estou colocando aqui, né? Já são partes da planilha que eu gerei, eu já vou pular para a planilha para mostrar para vocês. Tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, né, temperaturas e pressões todas definidas, eu já vou na planilha e já explico bem, né? E uma taxa de processamento aqui, um processamento, por exemplo, de 10 kg por segundo, tá? A pressão inicial aqui do caldo, por exemplo, é 1 bar, 25 graus, para a gente, tá? Contabilizar o aquecimento aqui, tá? No pré-evaporador. Tá? E aí as condições. Então são 3, eu quero ainda assim de 15% para 60%, né? E as minhas incógnitas todas aqui eu destaquei em amarelo. Tá? Apenas alguns parâmetros que vão aparecer na planilha, é mais fácil defini-los aqui, as razões de concentração, na verdade, né, que é sempre a vazão mássica de açúcar dividido pela vazão do líquido naquele módulo, pela massa, né, podemos entender como taxa ou como massa absoluta. Tá? E a mesma coisa para o módulo 3, por exemplo, né, para eu ter uma razão de concentração geral. Certo? Então esse aqui é o meu problema de referência, eu vou ter esses valores aqui para serem calculados. Deixa eu ver. E antes de ir para a planilha, eu quero mostrar uma coisa para vocês. A planilha, ela está, deixa eu até já deixar ela aqui, ela já está aqui, não é essa é a segunda que eu quero mostrar para vocês. A primeira, onde é que ela está? É essa daqui. Essa é a planilha mais simples, né, sem aquela concentração, sem a termocompressão. E eu quero mostrar esse gráfico aqui, tá, que eu estou chamando de envelope operacional, que é, na verdade, um gráfico muito bom para a gente usar na operação desse sistema. Uma coisa é otimizar o projeto, certo?
outra coisa é otimizar a operação daquele projeto, né? O dia a dia daquele projeto, isso que eu quero mostrar para vocês. Bom, eu vou voltar a explicar essa história desse envelope lá no slide, que é um pouquinho mais didático, né? Não, está aqui, tá aqui. Então, o que é esse envelope de operação do processo e como é que eu uso para saber se minha operação está otimizada ou não? Então, eu posso, por exemplo, construir um envelope, né, a partir de variáveis que eu desejo. Então, por exemplo, eu quero obter um menor custo possível, né, energético, custo energético, ou seja, eu quero consumir a menor quantidade possível de vapor, tá, relativamente ao caldo que eu processo, tá, supondo que eu sempre tenho aquela redução de 15% para 60%. Né. Então, essa variável vapor-caldo, né, eu quero o que durante a operação? Eu quero minimizá-la, certo? Então, eu quero sempre mexer nos meus parâmetros de tal maneira que eu tenho a menor relação vapor-caldo possível. A outra variável que eu desejo, né, justamente, e tem uma certa ligação com essa daqui, é reduzir o processo de destruição de exergia. Por quê? Porque eu sei que se eu fizer isso, eu vou ter mais eficiência de conversão. Né? Por exemplo, ali no meu bocal supersônico, se eu tiver termocompressão. Portanto, eu quero sempre trabalhar o mais próximo possível aqui do 0,0, né? Gastar 0 de vapor e destruir 0 de exergia, mas obviamente, né, a partir de um certo ponto não é possível. Por quê? Porque, eu até acho que voltar um slide, seja como for, aqui não dá para mostrar, mas se eu quisesse calcular todas as entropias na entrada e todas as entropias na saída, essas entropias estão diminuindo na saída. Né? Portanto, tem que haver importação de energia, isso é uma restrição intrínseca da segunda lei. Ou seja, em algum lugar aqui vai aparecer uma fronteira além da qual, né, eu não consigo operar por causa da segunda lei. Nessa região que eu estou marcando aqui, é possível porque senão eu estaria violando da segunda lei. Correto? Nesse gráfico, que é um gráfico arbitrário, né, quer dizer, eu que defini essas variáveis aqui, né, do suporte desse gráfico. Mas o fato é o seguinte, cada ponto de operação, definido, por exemplo, pelas pressões nos vários módulos, pela pressão do vapor, pela temperatura do vapor, pela própria temperatura ambiente, né, por todos os parâmetros que definem o comportamento do sistema, são representados, resultam num ponto, né, que a gente sempre consegue calcular para todos esses parâmetros um determinado consumo de vapor relativamente a uma determinada taxa de destruição da exergia. Tá? Então, isso daqui, agora imagine em tempo real isso funcionando, né? Isso sendo, por exemplo, lá atualizado a cada minuto na sala de controle desse sistema. Então, se você mexer nos parâmetros, mexer nessas pressões, por exemplo, e conseguir levar o ponto, né, de operação para mais próximo do 0,0, você está obtendo uma otimização do seu processo, correto? Então, essa é a ideia do envelope de operação, tá? É bastante interessante, de uso prático, na verdade, e eu quero colocar isso na planilha para vocês já terem uma ideia de como funciona. Então, essa é a planilha, né? E aqui é a tal da configuração de referência. Eu vou explicar isso lá na planilha agora, as etapas da planilha. Deixa eu só controlar meu tempo aqui. Eu preciso acelerar um pouquinho, vamos lá. Então, está aqui a planilha, a parte dos parâmetros estão todas aqui à esquerda. Deixa eu fazer assim, deixa eu desligar a minha câmera, tá? Na verdade, eu vou esconder atrás da tela aqui, para não atrapalhar muito vocês. Tá? Então, eu tenho aqui, nessa parte à esquerda, todos os parâmetros do projeto, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é eu vou zoomar um pouquinho, tá? Deixa eu ver se está enquadrando, tá legal. Então, esse aqui é o estado morto, no caso, né? O fluido e o estado morto. O estado morto, para mim, eu defini como sendo, né, 1 bar 25 graus. Tá? E aqui a entalpia, tá vendo? Tá? Da água, né, que é o meu fluido de trabalho, no estado morto, e a entropia da água no estado morto. Aí, parâmetros com relação ao processamento do caldo, né, a vazão mássica aqui, pressão, temperatura de entrada, né, entalpia, e tá vendo a exergia sendo calculada aqui. Aqui é um negócio importante. Aqui, lembra, eu fiz o cálculo pela definição da exergia. Eu poderia usar o cálculo da exergia chamando funções do RefProp. Embora
dependendo da versão do RefProp que você está usando, né, e eu uso o RefProp, ele não tem exegia. A exegia foi incluído depois. Tá? E aí, justamente as concentrações que eu quero na entrada e na saída, tá? E a vazão, né, com essa variação de concentração, a vazão máxima que eu obtenho na saída. Tá? Dados aqui também do fornecimento de vapor, isso aqui é interessante. Tá? Se eu quiser usar um vapor de menos qualidade, entre aspas, né, uma pressão menor, uma temperatura menor, eu posso verificar o efeito. Que mais? Aqui são dados do evaporador, do sistema, né, dos vários módulos, tá vendo? Eu tenho aqui, o que está em verde aqui eu posso variar, aliás esqueci de mencionar isso, né? O que está em verde aqui são parâmetros que eu posso variar, né, para obter uma otimização aqui no meu envelope de operação. Então, por exemplo, posso variar a pressão do vapor fornecido, né? Posso variar os patamares de pressão em cada um dos módulos, né? E aí o que vem à direita aqui nessas tabelas são cálculos, né, das propriedades na saturação. Então, por exemplo, isso aqui é a temperatura de saturação, tá vendo? Temperatura do fluido na pressão de evaporação, tá? Aqui do líquido, tá? Aqui a entalpia do vapor, entropia e o título não, eu olhei o X ali, já falei título, né? Aqui é a exegia. Lembra, eu uso o X para título e uso o X para exegia. Às vezes é confuso e no caso aqui, né, não é confuso porque XL só pode ser, exegia. Né? Não faz sentido o título do líquido e o título do vapor. Okay? Bom, então aqui são parâmetros de otimização, variáveis que eu posso alterar para ver se eu consigo otimizar. Né? Então está aqui. E aqui, digamos, é o desempenho. Tá? O desempenho, que são as vazões que eu obtenho, né, de líquido em cada um dos módulos. Né? Esse 2,5 aqui era o que eu desejava obter de qualquer forma. Né? E aqui é a vazão de entrada. E aqui as vazões em cada um dos módulos em função daquela pressão. Então, por exemplo, se eu variar aqui para 0,85, tá? Varia ligeiramente as vazões aqui em cada um dos módulos, mas a de entrada e saída não está variando, porque justamente é definido pelo processo. Tá? Dá um Ctrl Z aqui para voltar no inicial. Então são parâmetros de desempenho, que no caso é o cálculo das vazões de líquido e vapor após solução do sistema de equações. O sistema de equações está resolvido aqui do lado. Tá? Deixa eu enquadrar legal para vocês verem. Eu vou tirar o envelope aqui para não atrapalhar muito. Tá? Então está aqui o sistema, AX igual a B, é um sistema linear, tá? Então simplesmente gerei aqui aquelas equações todas que eu mostrei, tá? Tá aqui a matriz, aqui até faço um cálculo do determinante para ver se não tem alguma singularidade. Então aqui está a matriz do sistema, o termo independente ali, certo? E aqui eu faço, né? Aqui acho que está bem claro, né? A inversa da matriz, essa daqui só para mostrar para vocês é a inversa dessa matriz. E aqui é o vetor de soluções que eu calculo multiplicando o vetor de termos independentes pela matriz inversa. Né? Então está aqui o vetor de soluções e essas soluções é que eu levo, né, essas vazões de vapor, é que eu levo para essa coluna aqui. Tá? Então aqui eu calculo vazões de vapor e aí, né, subtraindo eu consigo... Deixa eu até ver como é que eu fiz isso. Né? Isso. Eu calculo vazões de... eu calculo aqui as vazões de vapor e de líquido e depois distribuo aqui para facilitar a análise. Né? Então, voltando aqui, posso até voltar o envelope ali para vocês darem uma olhada. Né? Então, voltando aqui, eu posso mostrar a parte, digamos, de análise. Né? Então, isso que eu estou centrando para vocês, a parte de solução está escondida e essa daqui é a parte de análise. Né? Então, eu tenho aqui cálculos, o consumo de vapor, a relação, né, vapor-caldo, tá? De novo, me perdoe em inglês, aqui isso vem lá do meu curso de pós, e aí as exegias, para fazer o inventário exegético, certo? E aí os balanços globais. Tá? Então a taxa de entrada total de exegia, certo? A taxa total de saída, a taxa total de destruição, aqui fica um errinho ali, overall, né? Um erro de digitação,
a relação entre entrada e saída, né, em termos exegéticos, e a mesma coisa em termos de evaporação, né, para ver o Pareto. Bom, aqui só para terminar a explicação, a história do envelope operacional. Esse ponto aqui, na verdade, é um ponto, tá? Ele, opa, ficou em cima, deixa eu mostrar para vocês, tá? Aqui eu estou colocando o que seria as minhas duas coordenadas ali que eu defini como sendo do envelope operacional, que é esse ponto aqui, tá? O 0,39, que é a relação vapor-caldo, e esse ponto aqui, que é a proporcional, né, a taxa a eficiência exegética, ou na verdade eu queria a exegia destruída. Então a exegia destruída, esse 852, que na verdade é esse número aqui, ó, essa destruição, que eu estou condensando nessas duas células, né? Então, só para vocês verem, isso daqui vem, né, tem uma máquina para pegar esse valor e jogar aqui, e pegar esse valor, 852, e jogar aqui. Por quê? Por causa da otimização que eu já vou mostrar para vocês. Certo? Então esse ponto em vermelho, essa bolinha vermelha, tirar um pouquinho de zoom, né? Essa bolinha vermelha é o que eu chamei de configuração de referência. Então agora é aquela história da otimização. Deixa eu até subir um pouquinho mais e tirar um pouco de zoom, né? O que eu posso mexer nesses parâmetros que estão em verde aqui, que eu consigo otimizar? Lembra que otimizar é levar esse pontinho vermelho para o 00. Então, por exemplo, ele está aqui em alguma coisa como 0,4850, né? Que é esse par de números aqui, 0,4850. Então, por exemplo, se eu diminuir a pressão do vapor, se o vapor estiver entrando com 2 bar, o que acontece com o ponto? Está vendo? Eu melhorei, né? Melhorei em um, mas eventualmente piorei no outro. Tá? E aí é um código de cores aqui, tá vendo? Olha, aqui eu melhorei com relação melhorei muito pouco, na verdade, né? 39 para 38, mas aqui caiu para 15%, certo? Então, né? aqui na escala não ficou bom, certo? Mas é possível, né, ver essas variações, né? E eventualmente a ideia, vou deixar como sugestão, é alterar, por exemplo, essa pressão aqui, 0,5, por exemplo, né? Então repara que eu piorei agora, né? Então vou voltar para 0,8. É que eu não quero fazer uma busca sistemática. Nesse curso eu não falo, sabe, pessoal? Deixa eu dar um parênteses agora. No outro curso que eu dou aqui na engenharia, que é otimização de projetos, justamente eu falo de técnicas de busca aleatória, algoritmos genéticos e tal, para a gente poder achar pontos ótimos aqui, seja no sentido monoobjetivo ou multiobjetivo, como é o caso aqui, né? Esse aqui é um caso de 2 objetivos simultâneos e antagônicos, né? Existe um limite teórico aqui, que é a fronteira de Pareto. Mas nesses cursos eu forneço métodos, né, mais objetivos e mais de melhor desempenho. Aqui o máximo que a gente pode fazer é tentativa e erro, tá ok? Bom, então esse daqui é o funcionamento da planilha, e esses valores aqui são os nossos valores de referência. A ideia depois é mexer no projeto, tá? Para conseguir uma otimização. Eu vou mostrar isso ao longo dessa aula. Apenas uma última observação: essa planilha, uma planilha semelhante, né, pode ser usada para você não só otimizar o projeto, por exemplo, definindo esses patamares de pressão, mas otimizar também a operação no sentido de adequar o projeto, né, às condições reais e não nominais, né? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se o BRICS não entra aqui com 15%, se ele entra com 14%, tá? Então, repara, alguma coisa mudou, né? Mudou as cores aqui, depois vocês vão entender. Aqui quando fica verde, quando melhora, né? Quando fica acima ali do 0,39, tá? Essa é a lógica ali. Mas alguma coisa mudou, tá? Quando, no caso mudou para melhor, né? Mas alguma coisa mudou quando muda os parâmetros. Você fez o projeto para 15%, tá? E na hora ali, no dia, estava 16%, tá? Então piorou. Então, eventualmente, você mexe um pouquinho nessa pressão, 0,87, por exemplo. Não consegui melhorar, mas essa é a ideia. Então, você mexe nos parâmetros nominais do projeto para adequar a uma condição específica de operação naquele instante, naquele dia. Isso é o que eu chamo de otimização da operação, tá? Com base no envelope operacional. Ok? Bom, espero que tenha ficado claro. Vamos voltar lá à apresentação e eu vou voltar ao meu vídeo agora para a gente continuar. O que a gente vai ver agora é uma
configuração otimizada usando um sistema de termocompressão, como eu havia dito no início da aula. O sistema de termocompressão, na verdade, é o uso de um bocal convergente e divergente. Ele fica supersônico, então, aqui na garganta, e justamente na garganta, onde a gente tem um mínimo de pressão, a gente usa para aspirar uma certa quantidade de vapor, que no caso desse exemplo, desse desenho, eu estou aspirando aqui do último estágio, mas a rigor ele poderia ser aspirado de qualquer um dos estágios intermediários. E essa quantidade aspirada aqui pode ser parcial, como está desenhado aqui, ou total. Tá? E fisicamente, esses injetores, né, eles podem ser tão grandes quanto esse da foto aqui. Ele é simplesmente um Venturi, né, um bocal convergente e divergente, com uma entrada aqui na garganta. Ou podem ser pequenos, né? Isso aqui é muito comum você ver, por exemplo, nesses postos, nessas lavadoras industriais, em que é produzido um jato, tá? E justamente na garganta você tem uma parte aqui, né, uma conexão para aspirar detergente, por exemplo. Né? Em posto de gasolina, aquelas lavadoras de posto de gasolina costumam usar bastante, né? Mas lavadoras industriais também. Agora, esses para aplicação nesse tipo de sistema, no caso aqui o evaporador, são bocais tão grandes quanto esse aqui da foto. Olhando agora o escoamento no bocal, ele pode ou não ser supersônico, né? No caso aqui não interessa que ele seja supersônico, então a gente tem simplesmente um Venturi, né? Um estrangulamento, depois uma expansão. No estrangulamento a velocidade vai aumentar, a pressão vai cair, como está mostrado aqui, e como ele não alcança velocidade supersônica, como a gente viu nos bocais supersônicos, então aqui na parte de expansão a velocidade volta a diminuir e a pressão volta a aumentar. O ponto importante aqui é que nesse mínimo de pressão, ou essa restrição, essa contração é projetada para que a pressão caia ligeiramente abaixo, né, a pressão de aspiração ligeiramente abaixo dessa pressão do vapor a ser aspirado, ou seja, vou voltar um slide, né, a garganta ali é tal que a pressão é ligeiramente inferior, por exemplo, a essa P3 aqui, do último módulo desse exemplo. Né. Com isso, então, o vapor vai ser aspirado lá para dentro e misturado com o vapor a alta pressão, e na medida em que voltar a ganhar pressão novamente, né, então a velocidade diminui. Tá. Então, é esse ponto. Agora, o importante é o seguinte, a gente tem alguns parâmetros aqui que a gente vai usar na modelagem, a pressão do vapor fornecido, P do vapor, P steam, tá? A pressão de aspiração, que normalmente é a pressão do módulo, né? E a pressão de descarga, que é a pressão dada, vou voltar um slide de novo, pelo módulo ou pela tubulação na qual ela vai ser descarregada, esse sistema aqui vai descarregar. Tá? Então, isso também é um valor importante aqui. Ok? Então vamos ao equacionamento. Eu tenho aqui um volume de controle envolvendo o meu bocal, né, o meu termocompressor, com parâmetros, né, a vazão do vapor, a pressão e a temperatura. Depois a vazão de aspiração, na verdade, eu vou calculá-la a partir de um parâmetro, né, esse ER, Entrainment Ratio, razão de entranhamento, se fosse traduzir diretamente para o português. Então é uma razão de entranhamento vezes a vazão de vapor. Tá? Eu estou fazendo assim porque é a forma comum de se fazer na prática, então a gente já se acostuma, né, com esse tipo de parâmetro que é comum para a operação de termocompressores. Então eu tenho essa vazão de aspiração, que é calculada em função da vazão aqui, da razão de entranhamento, há uma pressão e temperatura que na verdade vai ser uma pressão e uma temperatura de um dos módulos. Na saída, já usando o balanço de massa, né, já que eu estou escrevendo tudo em função da vazão de vapor, a saída vai ser 1 mais ER vezes a vazão do vapor na pressão e na temperatura de descarga. Então esses são os meus parâmetros, balanço de energia, entradas e saídas, né? Então vazão do vapor vezes entalpia do vapor, mais a vazão do vapor aspirado, que é ERMST, né, a vazão do vapor aqui, vezes a entalpia, que eu calculo nessas coordenadas termodinâmicas, e o que está saindo, 1 mais ER vezes MST vezes a entalpia da descarga ali que eu calculo nessa pressão e temperatura. Inventários de entropia, esse é o ponto diferente aqui, né, para a operação do bocal. Inventários de entropia,
a mesma coisa, né? Então, a entropia que está entrando associada ao vapor, a entropia que está entrando associada ao vapor aspirado, a entropia que está saindo, né, na descarga e a taxa de destruição de entropia, né? Não há uma lei de conservação de entropia, então, para fechar o balanço, a gente considera esse tema aqui. E o zero aqui, na verdade, é porque operação em regime permanente. Nesse ponto, a gente vai fazer uma hipótese, qual seja a de que a eficiência isentrópica, tá, ela é igual a 1, tá? Ou seja, a taxa de destruição de entropia é zero. Isso significa, fisicamente, supor o quê? Não há ondas de choque, não há atritos, não há mistura, né, no sentido irreversível. Tá? Então, é possível fazer essa hipótese e, né, zerando isso daqui, ou se eu tiver esse valor de entropia da eficiência isentrópica, eu posso até estimar essa taxa aqui. Mas, igualando igual a zero, né, zerando esse termo aqui, então a gente consegue calcular a entropia na descarga, como sendo, né, uma média. Olha que interessante, uma média entre a entropia do vapor de alta pressão e a entropia do vapor aspirado. Os parâmetros de ponderação são aqui, é 1 menos 1 sobre 1 mais ER e ER sobre 1 mais ER. Então esses termos aqui, né, a soma dos dois multiplicadores das duas entropias, a gente já percebe que dá 1. Essas duas equações, essa e essa daqui, são as equações a serem resolvidas para simular, para modelar o termocompressor. Fisicamente, então, o que significa? A gente vai calcular aqueles dois parâmetros, né, a entalpia e a entropia, duas coordenadas do estado da mistura aqui, determinam completamente todas as propriedades. É interessante a gente fazer esse cálculo, mostrar fisicamente como é que é. Nós vamos programar daqui a pouquinho, eu vou mostrar para vocês, Newton-Raphson, para resolver justamente esse sistema de equações aqui. Tá? Ele tem como incógnitas, na verdade, tá, a taxa de entranhamento e a temperatura na descarga, uma vez que a gente tenha fixado a pressão na descarga. Tá? Mas ele corresponde ao quê? Então vejam aqui no diagrama, né? Um diagrama de entropia, entalpia, e diferentes aqui isobáricas, são as linhas pretas, e as linhas vermelhas são linhas isotermas. Tá? Na verdade, a solução vai se dar como? Acompanhem comigo. Então, eu simplifiquei um pouco o diagrama, né? Eu tenho o quê? Eu tenho a entalpia e a entropia na aspiração, tá? Que são esse termo e esse termo, e a entalpia e a entropia do vapor de alta pressão fornecido, né? Que são, falei o inverso, né? Então, esse aqui é a entalpia e a entropia do vapor fornecido, e aqui a entalpia e a entropia do vapor aspirado. Esse parâmetro, 1 sobre 1 mais ER e ER sobre 1 mais ER, são os parâmetros de ponderação. Ou seja, a solução, após fixarmos a pressão de descarga, né? Então, fixando a pressão de descarga, essa daqui seria uma daquelas isobáricas, a solução vai ser o ponto de encontro desse segmento, tá? Já que esse segmento aqui, né, ele é dividido de forma ponderada por esses fatores, mas naquela pressão que foi arbitrada, a P de descarga. Então, fisicamente, é isso que está acontecendo. Eu acho um pouco mais rico, né, explicar pelo diagrama do que simplesmente colocar lá na planilha um método numérico e resolver, né, sem que a gente tenha esse sentimento. Então, como eu estava dizendo, né, esses segmentos aqui, tanto no eixo das entropias quanto nas entalpias, são ambos proporcionais àqueles fatores, né, o ER sobre 1 mais ER e 1 sobre 1 mais ER. Tá? É o que essas duas fórmulas estão mostrando para a gente. Agora, é interessante a gente olhar esse gráfico, essa solução gráfica, na escala real, num diagrama que é entalpia e entropia. Então, eu tenho fixados aqui alguns parâmetros, eu destaquei em amarelo, né, a pressão de descarga, 1,7 bar, essa é a isobárica de 1,7 bar, a pressão de aspiração, 1,5 bar, seria esse ponto aqui, lembrando que ele está sobre a linha de saturação, porque isso é aspirado de um dos efeitos, onde eu tenho vapor saturado, né, nessa temperatura. E aí eu tenho, por exemplo, digamos que eu
fixe a temperatura do vapor fornecido, vapor de alta pressão. Apenas eu vou variar a pressão do vapor fornecido. Então a solução, como eu disse para vocês, dependendo desse valor aqui, entre 2 e 4, ela vai estar no encontro, né, nesse segmento aqui, entre o 2 bar, isso aqui seria a isobárica de 2 bar, e a de 1,5, então dá exatamente sobre o 1,7, sempre tem que estar em cima do 1,7, porque é justamente a pressão de 1,7 aqui. Então, aumentando um pouquinho a pressão do vapor fornecido, eu vou me aproximando, eu começo a gerar o meu vapor aqui na descarga mais próximo do estado de saturação. Então, 3 bar, 3,5 bar, ele já está quase na linha de saturação. Tá? 4 bar, então, praticamente cai na linha de saturação. Tá? Então, isso mostra que, eventualmente, se eu aumentar demais, nem vale a pena, né? Porque eu já estou praticamente na linha de saturação. Isso aqui, então, esse gráfico mostra justamente essa variação, né, para a gente poder explorar. Então, aqui é a variação da pressão do vapor entre 2 e 4,5 e a temperatura na descarga, que era uma das variáveis a serem calculadas. Então, aqui mostra, né, a temperatura da descarga resultante, resolvendo, tá, o problema do termocompressor. Isso daqui seria a razão de entranhamento resultante também. Então, quanto maior a pressão, o que acontece? Menor a temperatura, vou voltar um slide, né? Mais a gente se aproxima da saturação, porém, a gente consegue bombear, né? Na verdade, aumentar aqui a aspiração. Tá? Então, é menos energia térmica aqui, que não me interessa muito, tá? E me interessa justamente energia mecânica aqui para succionar esse vapor na entrada. Na verdade, esse vapor aqui, o que interessa dele é o calor latente, porque ele vai condensar no efeito em que ele vai ser injetado, correto? Então, essa é a planilha em que permite solucionar esse problema. Deixa eu mudar, então, lá para o Excel. Deixa eu ver se a planilha está aberta aqui. Nossa, tem muita coisa aberta, está lá. De novo, vou esconder meu vídeo para não atrapalhar vocês. Então, essa planilha é exatamente igual a outra. A única diferença, né, tá vendo aqui o sistema de equações para resolver o sistema em cascata, né, de equações, que eu resolvo simplesmente invertendo a matriz, e aqui, na verdade, um pequeno Newton-Raphson para resolver o problema do termocompressor. Vou dar um zoom ali, né, só para vocês entenderem. Tá? Então aqui eu já até deixei algumas macros prontas, tá? Esse Ctrl+K, na verdade, é para gerar um chute inicial mais próximo da solução. A solução é um pouco apertada ali, né? Aquele gráfico em escala, acho que mostra isso bem, né? E a macro de iteração do método de Newton-Raphson Ctrl+J, está mostrado aqui. Não interessa muito, né? Eu já mostrei em detalhes o método de Newton-Raphson. O fato, né, é que da mesma maneira que na planilha anterior, que a gente tinha o cálculo do envelope operacional, eu tenho aqui, então, o ponto vermelho seria a minha situação normal, default, né? E o ponto amarelo, a situação otimizada. Então, aqui eu tenho, né, para gerar esse ponto amarelo, eu tenho aqui, olha, essa coluna, que é o parâmetro de fornecimento de vapor, perdão, esse ramo aqui, né, que é o fornecimento do vapor. Então, por exemplo, eu posso alterar a pressão, né? Vou fazer uma simulação aqui para vocês. Vou colocar, por exemplo, 3 bar. Tá? Opa, 30 não, 3 bar. Eu nem sei se vai dar certo. 2,5, estava dando certo. Então, vocês perceberam, né, o ponto ali, tá vendo? Ele melhorou um pouquinho, 3 bar, só que, repara, o Newton-Raphson já não está zerando. Né? Significa que eu tenho que iterar isso daqui, tá? Para poder ter realmente as entropias e entalpias do termocompressor corretas. Então, segundo ali a indicação Ctrl+J, Ctrl+J, e vai tendendo a zero ali o meu problema. Pronto, agora sim eu tenho a solução já convergida. Então, de fato, pelo simples fato da gente colocar um pouquinho de vapor, eu tenho um grande ganho de eficiência, tanto em termos da destruição de exergia, ou seja, obtive uma diminuição da destruição de exergia, e também obtive uma redução do consumo de vapor relativamente à quantidade de caldo processado. Tá? Essa é a ideia dessa planilha, mostrar como essas coisas funcionam. E é só para mostrar aqui do lado, né, eu tenho um sinótico, na verdade, e ele é atualizado na medida em que você
mexe nos parâmetros ali, ele atualiza os valores aqui no gráfico. Tá? Então, por exemplo, se eu colocar esse vapor aqui, né, 753, é o conteúdo exegético do vapor fornecido. Então, se eu colocar 2 bar aqui, por exemplo, né, eu preciso iterar, Ctrl J, convergir para 0 e ele corrige a exergia fornecida. Portanto, olha que interessante. Fornecer vapor a maior pressão e ou a maior temperatura significa aumentar o conteúdo exegético desse vapor. Tá? Isso, né, com isso eu posso simular os efeitos aqui na operação do meu sistema, agora sim, com compressão de vapor e, no caso, pegando o último módulo. Tá? Isso, e eu deixei aqui uma saída, né, na verdade. Por quê? Porque essa razão de entranhamento é determinada pela solução aqui. Eventualmente eu tenho um excedente de vapor que, né, tem uma certa quantia de exergia, um certo conteúdo exegético que não é desprezível aqui. Ok? Bom, minha ideia não é muito ficar na simulação, né? Isso aqui depois vai estar disponível para vocês, vocês podem, né, fazer os seus testes ali. Vou voltar agora para a apresentação PowerPoint, deixa eu colocar meu vídeo de novo aqui, volto para o PowerPoint e vamos ver, né, quis mostrar para vocês que em relação à configuração de referência, a gente obteve um grande ganho aqui de rendimento, né, de performance, eu não queria usar esse termo em inglês, de desempenho, tinha me fugido da palavra. Né? E como eu disse, nesse caso é uma otimização com 2 objetivos, né? Que são antagônicos, porque a gente sabe que a segunda lei da termodinâmica se manifesta aqui, mas eu estava longe daquele mínimo, né, que é a curva de Pareto, que não está materializada aqui, mas ela existe porque existe a segunda lei da termodinâmica. Vamos lá, né, então, mostrando aquele inventário global, que é aquela figurinha que eu mostrei para vocês. Então, é possível ver aqui, né, os valores relativos. Então, a exergia fornecida através do vapor, através dessa vazão de vapor aqui, tá? Então, 1,326 kg por segundo de vapor naquela pressão e naquela temperatura corresponde, é como se eu tivesse um motor elétrico acionando um compressor perfeito aqui, né, um compressor, uma bomba, né, perfeita, isentrópica, tá, mas aí que estaria consumindo essa exergia aqui, gerando uma vazão de vapor de 3,8, né, e se não tem nenhum errinho aqui no meu programa, o 3,8 é 1,3 mais 2,5, tá? Nas condições todas que estão mostradas aqui. Outros detalhes interessantes, as exergias aqui realmente do caldo e do acionamento da bomba do caldo são desprezíveis, não são nulas, é que elas estão menores do que 2 casas decimais. O vapor residual ali, tá? Zerou, na verdade, quer dizer, tem um resíduo aqui que também é além da terceira casa, tá? Mas é por isso justamente que o conteúdo exegético aqui é muito baixo. Eu tenho alguma quantia aqui razoável, né, na saída do caldo concentrado e os condensados todos saindo aqui com seus respectivos conteúdos exegéticos. Na verdade, a sugestão que eu faço é que vocês olhem, né, esses cálculos todos aqui, como eles estão sendo feitos na planilha, para poder entrar no detalhe. Mas então, fazendo um balanço global, um inventário, somando todas as exergias que entram, subtraindo todas as exergias que saem, eu ainda tenho que somar 458 kW. 458 kW é mais ou menos 50%, né, um pouco mais que 50% que 837, tá? Mostrando que eu tenho uma eficiência isentrópica nesse sistema aqui de aproximadamente 50%, 50 e poucos por cento, né? Onde essa exergia está sendo destruída, tá? Então, essa é a questão. Eu tenho vários processos de troca, um ΔT finito, tenho processos de mistura aqui, eu precisaria ver, né? Bom, no caso aqui a gente impôs que a taxa de destruição de entropia fosse nula, né? Então não é aqui que está sendo gerado, nessa mistura que está sendo gerada essa entropia, tá? Mas então, assim, o que eu sugiro para vocês fazerem também é que é bastante bastante trabalhoso, né? Mas muito interessante. Então não vale a pena fazer isso nessa aula, mas fica uma sugestão. É começar a colocar volumes de controle em cada um desses módulos aqui, né, para vocês poderem quantificar, né,
quanto cada um está destruindo desse total aqui. Tá? Então, de repente, desse total, 75% é no pré-aquecedor. Tá? Significa que os outros dois destroem também, mas menos, então vale a pena a gente engenheirar melhor esse módulo aqui. Essa é a ideia, né, desse tipo de análise, que é, como eu disse, bastante rica. Ok? Olhando esses números no diagrama de Sankey, permite visualizar exatamente isso que eu falei. A quantidade de exergia destruída em relação à fornecida é significativa, mostrando que há muita margem ainda para otimizar o projeto em termos de simplesmente sintonia dos parâmetros de operação. Correto? Para terminar, né, essa questão também suscita uma coisa interessante. É possível zerar essa exergia destruída? Tá? Ou seja, em outras palavras, né, tudo isso, essa aula inteira ela começou com essa ideia de você minimizar a energia mecânica para o processo de separação. Tá? Eu sabendo, né, através dessa minha planilha, inclusive, mesmo que eu não soubesse dessa segunda lei, eu mexendo ali nos parâmetros, eu percebo que não há como ir além, diminuir além de um certo limite. Tá? Então, será que isso é uma das manifestações da segunda lei da termodinâmica? Esse ponto vai levar, não nessa aula, numa próxima aula, ao que a gente chama de mínimo trabalho de separação. É interessante porque, por um ciclo térmico, gerador de potência, a gente tem a potência máxima que pode ser gerada, né, que seria a potência com o rendimento de uma máquina de Carnot, uma máquina reversível, e se a gente pudesse construir um separador, muito entre aspas, reversível, a gente cairia justamente no que seria esse mínimo trabalho de separação. O único trabalho gasto seria para produzir aquela diminuição de entalpia, de entropia, né, entre entrada e saída. Correto? Então esse é um conceito que eu vou explorar na próxima aula e vamos ver o que a gente pode fazer em termos de exemplos, né? Porque essa realmente é uma área bastante importante. Ok? Então, com isso eu encerro, né, a aula de hoje com essa foto interessante. Tá? Isso aqui essa foto, na verdade, é uma dessas trilhas. Isso aqui é no deserto e esse branco aqui não é neve. Tá? Isso aqui é sal. Então, é um processo de separação do sal da água. E apesar de ser no deserto, né, de onde é que está vindo essa energia toda? Na verdade, a água que aflora aqui, ela evapora, porque aqui é extremamente seco, isso aqui é lá no Atacama, na verdade, mas para ela poder aflorar aqui, na verdade, ela está permeando aqui através dessas paredes, dessa rocha argilosa, na verdade. Né? Então, inclusive, dá para ver que há a formação de sal nas próprias paredes aqui. Então, a energia para esse processo de separação é justamente a energia potencial gravitacional, né? Mostrando justamente que, seja como for, de alguma maneira, tem que ter a energia para o processo de separação. Correto, pessoal? Então é isso, eu espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima aula.